neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Há uma terra de prazer, morada dos que creem, o dia eterno reina ali, tristezas nunca tem. La primavera sempre está e as flores durarão. Alegres campos verdes bons na linda terra estão. A entrada do país jaz profundo mar, por suas águas nós mortais havemos de passar, mas Cristo já caminho abriu, tirou da morte a dor, com gozo salvos hão de entrar naquele lar de amor. Uma igreja enganada pelo mundo. É mais uma das mensagens pregada
pelo irmão Branham, William Marion Branham, o qual, por revelação divina, aceitamos o seu ministério, a sua mensagem, como a de Elias, como de um mensageiro de Deus especial para esta era. Em todas as eras houve mensageiros especiais e mensageiro, como na era de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, Martinho Lutero, Wesley, também agora. E nós vamos continuar com a igreja enganada pelo mundo. Essa mensagem é uma mensagem que deve causar raciocínio introspectivo, uma análise profunda em cada ouvinte, em cada um de nós. Quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. E aqui está um paralelo com a Sansão. Sansão e a igreja, um confronto de Sansão, a vida de Sansão e a igreja. Chegou a hora em que Deus não podia usar mais a Sansão. Ele pensava que sim, mas na realidade não podia mais. Billy Graham disse que o Espírito Santo deixaria a igreja e ela não perceberia. O profeta desta era diz: depois do rapto, a igreja ainda continuará pregando a segunda vinda de Jesus. Isto quer dizer, depois do arrebatamento, porque isso não será um espetáculo público. Então eles continuarão pregando a segunda vinda de Jesus, quando aquilo já aconteceu, e o mundo então estará em grande tribulação. Mas vale a pena repetir, meu ouvinte e minha ouvinte, que quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, fazendo aquilo que Sansão fez, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos através da palavra escrita, então só assim nós o adoramos no Espírito e na verdade da palavra. E Deus assim pode usar qualquer indivíduo no seu posto do dever. A pessoa deveria pensar: eu tenho que ser usada por Deus. Mas quando se fala em ser usada por Deus, todo mundo pensa em ministério. Aquela mulher ser uma pastora, aquele homem ser um pastor, um grande pregador e coisas assim. Ser usado por Deus como mãe, como pai, como filho, como patrão, como empregado, cada um no seu posto, como autoridade, como governante, como governado, é o que é ser usado por Deus. A Bíblia nos relata um fato de uma escrava, uma serva, na casa do general Naamã. Ele era leproso e ela foi usada por Deus, dizendo: olha, lá na minha terra tem um profeta, e se meu senhor for lá, ele voltará curado. O que de fato aconteceu. Ela foi usada por Deus. Dalila foi usada pelo diabo. Então, nós podemos ser usados por um ou por outro. Adoramos no Espírito, por isso passaremos a ter a força do Espírito. Mas quando nós tomamos uma ideia para nos desviarmos a alguma outra coisa, então Deus não pode usar mais aquela pessoa.
ela fica à mercê dos inimigos, como Sansão ficou. Vamos ouvir algo sobre isto dentro da mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, na própria voz do irmão Branham, do profeta desta era. Turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer. Porém, quando nós viramos para o lado, distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Walk steadfastly after the commandments of God. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word. quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, Worship Him in the Spirit and in the truth of the Word. Then God can use any individual. o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. Vamos sempre lembrar que nós formamos a igreja. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja de uma forma maciça, sempre salientando isso. Cada um no seu posto do dever. Isso está sendo aplicado a cada ouvinte, a cada pessoa que nos ouve. Então, acontece que quando a igreja começou, ela podia ser usada de uma maneira poderosa, pois ela andava diligentemente após os mandamentos do Senhor. Estava conversando com um cético e ele, jogando a sua incredulidade sobre a ciência arqueológica. E por fim deu a entender que Deus não apareceu para Moisés lá no Monte Sinai e que Moisés desceu com aquela pedra lá de uma forma assim toda pessoal. O que vale dizer? Aquilo foi um truque. Não. Eu disse para ele, a prova que aquilo foi Deus que escreveu naquela pedra, aqueles mandamentos, está aí o estado da humanidade que não obedece àqueles mandamentos. Os fatos, a história de toda a humanidade, Sem, Cão e Jafé, deram origem a judeus, samaritanos e os gentios. E lá no Éden começou a coisa. Se não houvesse transgressão, se não houvesse desobediência, não haveria uma prostituição. Como que não foi Deus que falou? Se não houvesse um homicida lá no Gênesis, nós não teríamos nenhum ser humano matando o outro. Então, os próprios fatos, o próprio estado da humanidade prova que aquilo que foi dito na Bíblia lá no princípio
uma vez transgredido, tem causado o que tem causado durante a história da humanidade e a fase presente dela. Isso foi o suficiente para ele? Não sei. Ele não teve mais argumentos. Mas isso é suficiente para mim, para nós, que enquanto a igreja, enquanto o homem guarda os mandamentos do Senhor, ele tem força, ele tem poder. E a Bíblia nos mostra que Deus estava com a igreja. Mas quando parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja, então é exatamente ali onde a coisa penetrou. Isso quebrou lá no Concílio de Nicéia. Isso quer dizer, culminou. O engano culminou ali, e desde então tem sido protegido e defendido com amor, com lágrimas, com dedicação e com todo respeito aquelas doutrinas da queda no Concílio de Nicéia. Nós vamos lembrar agora mais um pouquinho, confirmar mais um pouquinho disso com o profeta de Deus para esta era. So Samson makes a very outstanding representation of the church of today. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. When the church started, God could use the church. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja. For the church walked diligently after the commandments of the Lord. Pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor. Kept all of his judgments and his statutes, and done all of his commandments, and God was with the church. Guardava todos os seus juízos e seus estatutos, e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. Porém, parece que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Lembrem-se, nós não estamos no piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. People just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre. A Christian and everything's going to come easy. Contanto que eles sejam cristãos e todas as coisas virão facilmente. Don't never get that in your head. Nunca ponha isso em sua cabeça. Become a Christian to fight. Fight the good fight of faith. Pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. I'm a Christian to get in the battle line. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. We are Christian soldiers. And we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo. Fortified to know how to fight the fight. Para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate.
can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas, Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando vamos à guerra, algumas de suas ideias. to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, what ideas He would give us. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias ele nos daria? He is the commander-in-chief of the army of the Christians. Porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Nós não estamos num piquenique. Nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas pensam que somente se tornando um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer. Mas isso não resolve o assunto. Nós temos que nos colocar como um cristão para lutar o bom combate da fé. É para isso que você deve se tornar um cristão, para entrar na linha de batalha. Que Deus possa enriquecer a fé, a coragem de cada irmão, de cada pessoa, cada irmão ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te dê essa bênção de não perder a força, mas sim de receber a força e o poder do Espírito Santo para vencer a batalha como cristão, vencer a doença, o câncer, as enfermidades, os vícios e o pecado acima de tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
luta é tremenda, torna-se reída, mas são poucos soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, e quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações a assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, oh meu Deus me guardará.